Então é isso, processo penal. Estamos aqui de volta para a segunda aula de processo penal, já com o edital aberto. Falamos no vídeo passado sobre juiz, falamos sobre Ministério Público. Falamos algumas coisas. Nós falamos sobre impedimentos e suspeições dos juízes e também dos membros do Ministério Público. E aí fizemos ainda aquela observação de que os impedimentos e suspeições do juiz se aplicam ao Ministério Público. Então isso é um ponto bem importante também. Além disso, meus amigos, nós vimos algumas coisas do Ministério Público. A ele compete exercer privativamente a ação penal pública. E, além disso, o Ministério Público atua como fiscal da lei, fiscal da aplicação da lei, custos legis, até falamos sobre isso. E, além disso, quero destacar para você aquela situação que me chama muito a atenção, como eu sempre falo, tem cara, tem cheiro e tem jeito de concurso 255. O impedimento ou suspeição do parentesco por afinidade termina quando houver a dissolução do casamento. Houve a dissolução do casamento, termina essa causa de impedimento ou suspeição por afinidade. E aí a gente tem dois pontos de exceção. O primeiro deles, se houver filhos, essa regra não se aplica. E mesmo que não exista filhos, sogro, padrasto, cunhado, genro ou enteado de quem for parte no processo também não pode participar. Fica muito ligado nesse artigo que ele é bem importante. Então a gente marcou já a primeira parte lá do nosso edital, agora vamos marcar hoje a segunda parte. Ó. Estamos falando agora do acusado. Então entenda, quando a pessoa está sendo investigada, e isso, veja só, isso é uma perfumaria. Veja, eu não quero que você perca mais do que 30 segundos com isso, por favor, tá? Tem gente, eu sei disso porque quando eu dou aula presencial a pessoa faz um carnaval com isso e é um negócio simples. Ó, aconteceu um crime, a polícia vai investigar. Se a polícia está investigando, a pessoa é investigada. Então, a pessoa de quem suspeitam de que tenha praticado o crime é o investigado, ou suspeito, né? Essa é a ideia. Então, está acontecendo a investigação da polícia, estamos falando de investigado. Depois que o processo começou, isso é um negócio que eu quero que você tenha na cabeça. A polícia investiga, manda isso para o Ministério Público. Chegou no Ministério Público, o Ministério Público começou o processo criminal e o juiz autorizou o início oficial desse processo, isso se chama recebimento da denúncia, veremos isso com mais tranquilidade mais adiante, mas aí a pessoa passa a se chamar acusado ou réu, tá? Então essa é a ideia. É errado falar que o cara é réu, e não sei, ninguém vai perguntar isso para você. Fica ligado, se preocupa só com o que realmente é importante, tá? Estou sendo aqui objetivo para você para não tomar o seu tempo também. Então aqui, nenhum acusado, 261, tá? Então estamos falando aqui de um processo já. Então nenhum acusado, alguém que já tem um processo penal iniciado contra ele. Então nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Ó que interessante. Então todo acusado precisa ter defensor. É uma afirmação verdadeira. Ó. Todo acusado precisa ter defensor, mesmo que esteja ausente ou foragido. Essa é uma ideia interessante, hein? Às vezes pode aparecer assim para você. Todo acusado tem direito de ter um defensor? Sim. E aí a questão pode trazer para você o seguinte, fulano de tal é ausente, ou fulano de tal é foragido. Né? Ausente aqui, você pode entender, inclusive a pessoa que ninguém sabe o paradeiro, mas que ele, na verdade, sabe aquele cara que saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou? É esse cara, tá? Essa é a ideia. O foragido não, o foragido já sabe que existe uma acusação contra ele e ele foge, né? Então não precisa saber a diferença de um e de outro, tá? Só estou dizendo. Então ainda que ausente, e ausente essa ideia, o cara saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou, nem tinha nada a ver com o crime, né? Nem sabia que estava sendo processado, e o foragido é o cara que já sabia que estava sendo processado. Então nenhuma pessoa, mesmo que ela seja ausente, mesmo que ela seja foragida, ela precisa ser processada e julgada com o advogado. Então nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Então, todo acusado precisa ter defensor. A defesa técnica, quando realizada... Então, defesa técnica aqui, a gente chama isso de defesa feita por advogado, tá? Advogado com OAB e tudo, né? As pessoas, como tem muita gente que se forma em direito hoje, né? As pessoas às vezes perguntam assim, você é advogado com OAB e tudo? Não, o advogado é o que tem OAB, né? Por favor. Senão a pessoa é bacharel em direito, não tem, não tem o direito, não tem a possibilidade de advogar, faz outros trabalhos também muito importantes, mas a ideia é essa, né? A defesa técnica, que é uma defesa feita por advogado, quando for realizada por defensor público ou dativo,
será sempre exercida através de manifestação fundamentada. Vamos lá, uma coisa interessante aqui, que eu quero aqui, para a qual eu quero chamar sua atenção. O defensor público é aquele que pertence à defensoria pública, tá? Beleza. Então existe a defensoria pública em vários estados já, né? Então a defesa, quando ela for feita, defesa técnica, quando for feita por um defensor público, ou seja, aquele membro da defensoria pública, deve ser exercida através de manifestação fundamentada. Também quando ela for feita por defensor dativo. Aqui eu já quero colocar o nome para você. A gente poderia chamar isso aqui de defensor ad hoc, né? Ou ad hoc, né? Mas tanto faz a pronúncia, a nossa prova não cairá latim, né? Então não é necessário que a gente saiba o latim aqui, só entenda. É um advogado qualquer, entenda, advogado qualquer, que poderia ser qualquer advogado que o juiz coloca para fazer a defesa, né? Então poderia ser o que a gente chama de defensor ad hoc. Alguns até, isso não vai cair no seu concurso, mas alguns até chamam o defensor ad hoc simplesmente aquele cara que está lá na audiência, está lá no fórum, o escrevente sai correndo porque o advogado do cara faltou. E aí, o que acontece? O escrevente sai louco da sala de audiência procurando você, advogado, ó, vem cá que você tem que fazer uma audiência. E você tem que fazer, tá? Você como advogado tem que fazer, né? Se você for advogado. Mas, olha só, o que é a ideia aqui do parágrafo? A defesa técnica, quando for feita por um advogado que não é particular, que o cara pagou com o dinheiro dele, ela também precisa ser feita de um modo fundamentado. Então, qual a ideia? A ideia é a de que o defensor, quando ele é um defensor público, ou seja, pago pelos cofres públicos, ou quando ele é um defensor dativo, aquele cara que foi pegado lá pelo pescoço e, enfim, levaram ele para fazer audiência, ou ainda, por exemplo, no estado de São Paulo, tem a possibilidade de os advogados se inscreverem numa lista para serem nomeados, né? Então também são chamados de defensores dativos. Todas essas defesas precisam ser feitas por meio de manifestação fundamentada. Por que isso? Porque é necessário que exista o melhor exercício do direito de defesa possível, para que essa pessoa, se ela for condenada, ela não diga que foi condenada por perseguição, que foi condenada injustamente, etc. e tal, porque o advogado não leu o processo. Então veja só, quando é um advogado particular, é claro, é a regra de que o advogado particular vai pegar o processo, vai ler, vai fazer todas as impugnações necessárias. Legal. Aqui o parágrafo único do 261, ele quer trazer a ideia de que não é porque você está trabalhando por alguém que não te pagou que você não precisa fazer uma manifestação fundamentada. Essa é a ideia, tá? Então, defensor público, ele recebe lá o subsídio dele de defensor público, mas o réu ali, a pessoa que está sendo acusada no processo, não vai pagar para ele honorários. Mas o defensor público precisa se manifestar fundamentadamente, de modo claro, né, fundamentado. Não pode simplesmente colocar lá uma petição assim, nego até a morte, fim, né, não tem como. Né, precisa ser um negócio mais elaborado, mais fundamentado. E o defensor dativo também. Defensor dativo é um defensor que foi nomeado pelo juiz, é um advogado que foi nomeado pelo juiz. Pode ser esse que o juiz pega lá na pescoçada lá no corredor do fórum, ou pode ser até da lista dos próprios advogados que se inscrevem para isso. Mas, independente disso, esses advogados, o defensor público ou o defensor dativo, precisam se manifestar de modo fundamentado. É isso, tá? Ao acusado menor, dar-se-á curador. Esse artigo aqui, eu vou colocar em vermelho, por quê? Porque houve algumas mudanças no próprio Código Civil, então a ideia aqui é de que esse artigo aqui está revogado, tá? Tacitamente revogado, mas guarde-se, curador seria uma pessoa que estaria ali junto com ele, além do seu próprio advogado, tá? Então, essa é a ideia. Aqui o menor seria menor de 21 anos, e pra gente aqui, já quero dizer para você, para fins penais, a maioridade é 18 anos, não é mais 21. Então isso aqui foi feito numa época em que a menoridade ela existia até os 21 anos de idade. Então esse é o ponto, só coloque em vermelho. É praticamente impossível de perguntarem para você alguma coisa do artigo 262, mas como ele está no edital, eu quero que você guarde. Curador é essa pessoa que vai acompanhar esse menor de 21 anos, tá? Mas essa é a ideia, tá? É um artigo improvável de ser perguntado no concurso. 263. Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz. Então, se o acusado não tiver advogado, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz. E aqui é o que a gente chama de defensor dativo, tá? Que a gente acabou de falar aqui em cima, o defensor dativo, o defensor ad hoc.
né? Geralmente o melhor nome é defensor dativo, tá? Então olha só, se o acusado não tiver advogado, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz. Observação, quando o oficial de justiça vai fazer a entrega de uma citação, dizendo que o cara está sendo acusado de um processo, a primeira pergunta que o oficial de justiça faz para o cara é o seguinte: você tem condição de pagar um advogado? Você pode pagar um advogado? E aí o oficial de justiça colhe aquela informação: olha, não tenho. Então o próprio oficial de justiça informa para o juiz que a pessoa que está sendo ali acusada de um crime disse que não tem advogado, ou que não pode pagar por um advogado. Aí qual a consequência? Ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, tá? Então nomeado defensor pelo juiz, se ele não tiver, tá? Se o acusado não tiver, tá? Aí, veja só que esse cara que não tinha condições de pagar por um advogado e o juiz nomeou para ele um advogado, esse cara, se ele quiser, ele pode depois contratar um advogado. É o que diz aqui o final, ó. Ressalvado o seu direito de quem? Do acusado, tá? Direito do acusado. De, a todo tempo, nomear outro de sua confiança ou a si mesmo defender-se caso tenha habilitação. Então veja só, aqui a si mesmo defender-se caso tenha habilitação é defender-se caso seja advogado, né? Eu sou advogado, sou procurador de um município, procurador da Fazenda Pública de um município, mas sou advogado também. Se eu for acusado criminalmente, eu mesmo posso fazer a minha defesa, não tem problema nenhum. Eu sou autorizado a fazer isso, eu posso atuar em causa própria. Então, só para a gente matar aqui, se o acusado não tiver advogado, quando que vai se saber que ele não tem advogado? Quando ele for receber a citação. Tá? Então isso a gente vai falar mais adiante, mas já vou inserindo aqui para vocês também outras informações relevantes. Né? Então se o acusado recebeu a citação e disse, ó, cara, não tenho advogado, o oficial de justiça marca isso e informa para o juiz. Aí o juiz já nomeia um advogado para esse cara. Quando existe defensoria pública na cidade, esse processo pode ir para a defensoria pública. Se não houver, aí o juiz vai pegar lá daquela lista da OAB e vai mandar para um daqueles advogados. Geralmente é feito um sorteio, existe ali uma sequência para que ninguém fique com mais processos e outros com menos. Mas essa é a ideia. Tá? Então, se o defensor não tem advogado, é nomeado um advogado pelo juiz. Só que esse cara que não tinha advogado e agora tem um advogado nomeado pelo juiz, se for o caso, é possível que ele depois contrate um advogado da sua confiança. Então, ressalvado, então aqui ressalvado salvo, né, ou assegurado, salvo não, mas assegurado o direito de esse acusado a todo tempo. Então, é uma expressão importante, hein? A todo tempo, porque a sua questão de concurso pode dizer assim, pode trocar de advogado até tal momento, até a data da audiência, ou até a sentença, ou até a apelação, não, a todo tempo, em qualquer momento. Ele pode nomear outro advogado, né, de sua confiança, ou a si mesmo defender-se. O cara fala, se não quer saber, eu mesmo vou fazer a minha defesa, se ele, claro, for advogado, caso tenha habilitação, tá? Então, se esse cara for advogado. Parágrafo único diz assim, o acusado que não for pobre será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo, arbitrados pelo juiz. É claro, né? Porque pensa o seguinte, imagina que o oficial de justiça vai entregar a citação para o cara e o cara fala assim, meu, eu não tenho advogado. Aí o juiz nomeia. Aí chega lá, bom dia, boa tarde, qual é o seu nome? O meu nome é Ike Batista. Né? Tipo assim, é claro, ele não era pobre, né? Ele tinha condições de pagar um advogado, mas não pagou, né? Ele quis dar o migué, quis levar vantagem até nisso. Né? Se for um caso desses, do acusado que não era pobre, quando terminar o processo, o juizão vai olhar para ele e falar, ó, meu filho, a gente colocou aqui um advogado para defender você, então o juiz vai arbitrar. Arbitrar aqui é fixar um valor, tá? Então, os honorários vão ser pagos, tá? Então, se o cara não for pobre, ele tem obrigação de fazer esse pagamento, tá? 264, é isso, e o parágrafo único é só isso, tá? 264, a não ser por um motivo relevante, então, salvo motivo relevante, a não ser por motivo relevante, os advogados e solicitadores serão obrigados, sob pena de multa de 100 a 500 mil réis, a prestar seu patrocínio aos acusados quando nomeados pelo juiz. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é a seguinte, o advogado é obrigado a fazer essa defesa. Né? Então, essa é a questão importante. Então, aqui a ideia principal é de advogados, porque solicitadores não existe mais. Né? Antigamente, existiam pessoas que poderiam exercer a função de
quase que como um advogado, mas sem ter o curso de direito, nem nada disso, se chamavam de rábulas, essas pessoas. Hoje em dia só advogados, tá? Então, até se você estiver diante dessa expressão, só se lembre disso, tá? Não vai perguntar para você o que são solicitadores, mas advogados e solicitadores, hoje, na verdade, só advogados, tá? Só existem advogados. Então, salvo a não ser por relevante, motivo relevante, os advogados serão obrigados, sob pena de multa de 100 a 500 mil réis, essa multa, claro, precisa ser atualizada e você não precisa decorar para sua prova, tá? Os advogados são obrigados a prestar seu patrocínio, ou seja, patrocínio aqui é fazer a defesa, tá? Aos acusados quando nomeados pelo juiz. Qual é o ponto principal aqui? Uma questão que pode ser perguntada para você na prova. O advogado nomeado pelo juiz, ou ainda, né, que seria o defensor dativo, pode recusar uma defesa? E a resposta é sim, desde que exista motivo relevante. Olha como é fácil pegar você na prova, né? Você acabou de ler, só que você talvez não tenha prestado atenção nessa expressão, motivo relevante. Então, o advogado nomeado pelo juiz, que é o defensor dativo, ele pode recusar a fazer uma defesa? Pode, quando exista motivo relevante. Então, o 264 diz, salvo, ou seja, a não ser por motivo relevante, os advogados e solicitadores, mas solicitadores não existem mais, serão obrigados, sob pena de multa, a prestar o seu patrocínio, a fazer a sua defesa aos acusados quando nomeados pelo juiz. Então quer dizer que se você interpretar isso de um modo contrário, você consegue concluir que se houver motivo relevante, ele pode se recusar, tá bom? Essa é a ideia 264. 265, o defensor não poderá abandonar o processo, ó, o defensor não poderá abandonar o processo, senão por motivo imperioso. Motivo imperioso é um motivo muito forte, tá? Motivo muito forte, muito relevante. A não ser por motivo imperioso, comunicando previamente ao juiz, sob pena de multa de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Aqui as demais sanções são as punições dentro da OAB, né? Porque se você está num processo e você abandona um processo, além de você tomar uma multa, que é essa multa aqui, de 10 a 100 salários mínimos, é bastante coisa, além disso, poderia haver a punição do advogado na OAB. Tá? Então, veja só, o defensor não pode abandonar o processo senão por motivo imperioso. A mesma coisa, como eu já disse para você, o advogado pode abandonar o processo? Sim, desde que exista motivo imperioso e comunique isso ao juiz. O que é um motivo imperioso? Ué, pensa o seguinte, o cara está o tempo todo dizendo para você que não cometeu o crime e chega lá, tem uma filmagem. Aí você se sente traído com aquilo. Né? Então, é um motivo muito relevante, porque eu, como advogado, talvez eu não quisesse fazer a defesa dessa pessoa. E aí, durante todo o período do processo, a pessoa está dizendo uma coisa, daí chega lá na frente, você recebe essa informação de que a pessoa, na verdade, foi o criminoso. Aí você fala assim, pô, peraí, eu não vou ficar nesse processo, não. Ou então eu não recebi. Ó, eu fiz um contrato e ia receber aqui 50 mil para uma defesa, eu não recebi. Não vou na audiência, não vou fazer nada. Ué, eu sou obrigado aí. Então você tem que comunicar ao juiz, claro. Então é um motivo imperioso, motivo relevante, tá? Para de fato você poder sair. Então, 265, não pode abandonar, se não, ou seja, a não ser por motivo imperioso, comunicando isso ao juiz previamente. Então, comunicando previamente ao juiz, ou seja, eu primeiro comunico e depois eu saio, tá? Então, olha só, primeiro comunica e depois sai. Por quê? Pode também ter uma pergunta para você no concurso assim, fulano de tal saiu e depois comunicou, está certo? Não, primeiro ele comunica, então comunicando previamente ao juiz. Então, por motivo imperioso, comunicado ao juiz previamente, sob pena de multa, tá? Então, comunicado previamente. Então, primeiro ele comunica, depois ele sai. Ó, parágrafo primeiro, a audiência poderá ser adiada se por motivo justificado o defensor não puder comparecer. Então, por motivo justificado, o defensor não puder comparecer. Me parece óbvio, né? Ó, tem uma outra audiência no mesmo dia, que estava marcada antes. Então, eu, como advogado, vou lá e comunico para o juiz, ó, tem uma audiência em São Paulo, uma audiência em Campinas. Só que a audiência de São Paulo
as duas são para o mesmo dia. Eu não consigo estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Aí o que pode acontecer, eu verifico qual é a audiência que foi marcada primeiro, ou se for o caso, qual é a audiência, por exemplo, com um réu preso, que tem mais urgência, e aí eu peço para adiar a outra. Tá? Então, a audiência poderá ser adiada se por motivo justificado o defensor não puder comparecer. Claro, o defensor precisa provar isso. Tá? Então, essa é a ideia. Parágrafo segundo, incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Então, até a abertura da audiência. O que significa? Se, porventura, existiam essas duas audiências marcadas, eu não posso simplesmente não ir numa audiência e depois comunicar. De novo, é sempre, a ideia qual é? Meus amigos, a ideia é de que você sempre faça a comunicação previamente. Então, olha só, não vou poder comparecer nesse dia e já estou comunicando isso. Então, eu posso fazer isso até que momento? Até a abertura da audiência, tá? Até o momento. Então, tem que comunicar o impedimento até a abertura da audiência. Não o fazendo, ou seja, não fazendo essa comunicação, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo. E o que o juiz vai fazer? Devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato. Então aqui qual é a ideia? A ideia aqui é a seguinte: se não comunicou que não poderia comparecer até a abertura da audiência, o que é a abertura da audiência? É o início da audiência, né? O juiz nomeará outro advogado, que pode atuar tão somente naquela audiência. É o que eu falei agora, né? Aquela ideia de o juiz pegar alguém lá no corredor do fórum e falar para a pessoa ir para a audiência, o advogado tem que ir, tá? Então aqui, uma questão importante é a seguinte, ó, uma expressão que poderia estar na sua prova. Se não foi comprovado impedimento do defensor até a abertura da audiência, o juiz poderá nomear defensor ad hoc. Ó, não está na lei, mas é uma informação importante. E essa é uma afirmação verdadeira, tá? Então, defensor ad hoc, o que é? É para atuar somente naquela audiência, tá? É o caso que eu falei para você de pegar a pessoa lá pelo cangote e botar esse advogado dentro da audiência. Um outro advogado que nunca viu, o réu nunca viu nada, ele chega lá, o cara é advogado, sei lá, o cara é advogado do direito de família, chega lá e vai fazer uma audiência do homicídio, né? Pensa isso, mas é o que pode acontecer, tá? Porque a própria lei diz que o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, ou seja, aquela audiência tem que acontecer. Olha que coisa louca, né? Então a audiência tem que acontecer. Então, se não for comprovado esse impedimento do advogado até a abertura da audiência, até o início da audiência, o que o juiz vai fazer? O juiz vai nomear um defensor só para aquela audiência. Então, ele pode nomear um outro advogado que vai atuar somente, pode ser nomeado para atuar somente naquela audiência. Tá? Então, defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato. Ou seja, para efeito do ato aqui é só para efeitos de atuar naquela audiência, tá? Essa é a ideia. 266, a constituição de defensor independerá de instrumento de mandato. Então, instrumento de mandato tem outro nome, procuração, tá? Então, a constituição de defensor não precisa de procuração, olha só. A constituição de advogado no processo penal não depende de procuração, desde que o acusado diga em seu interrogatório que aquela pessoa é seu advogado. É isso, ó. A constituição de defensor independerá, ou seja, não depende de instrumento de mandato de procuração se o acusado indicar por ocasião do interrogatório. Então, traduzindo isso, a constituição do advogado,
ou seja, a prova de que aquela pessoa é advogado do réu, do acusado, não precisa de uma procuração. Porque geralmente, qualquer coisa que o advogado tenha que fazer, ele precisa mostrar a procuração. No processo penal, não. Lembre-se, nós estamos falando de uma coisa que pode tirar a liberdade de alguém. E nós estamos sempre pautando o processo penal pela ampla defesa, pela possibilidade de você se defender das melhores formas possíveis. Então, a ideia qual que é? Não vamos burocratizar o que não precisa ser burocratizado. Então, a constituição do advogado, do defensor, aqui, defensor é o advogado de defesa, tá? Não depende de instrumento de mandato de procuração se o acusado indicar, se o acusado falar que aquela pessoa é seu advogado, por ocasião, ou seja, no momento do interrogatório. Tá? Então a constituição do advogado no processo penal não depende de procuração, desde que o advogado diga em seu interrogatório que aquela pessoa é seu advogado. Só uma expressão importante, que pode estar, e aí não é nenhuma questão de direito, é uma questão de português dentro do direito, né? A constituição de defensor prescinde de instrumento de mandato. É uma afirmação verdadeira. Prescindir é não precisar, não dependerá. Olha que coisa, imagina que você tem uma expressão dessa na sua prova. A constituição de um advogado prescinde de instrumento de mandato. Aí você confunde prescinde com precisa. Aí você fala, pô, mas será que precisa? Será que não precisa? Daí você lembra do Código de Processo Penal, que diz que não precisa, independe de instrumento de mandato. Então a constituição de defensor prescinde de instrumento de mandato, desde que o acusado diga que aquela pessoa é o seu advogado no seu interrogatório. Então veja só que é uma questão importante também. Às vezes pode aparecer isso. A VUNESP não costuma jogar com essas palavras, mas preciso, como professor aqui, na condição de professor, esclarecer isso para você. Então a constituição de um defensor não precisa, ou seja, prescinde de instrumento de mandato, desde que o acusado diga que, vamos até completar, que aquela pessoa é seu advogado durante o interrogatório. Como assim? O juiz vai falar, esse cara que está aqui, quem é? Ah, não, é meu advogado. Quem que é? Ele, não, ele vê meu guarda-costas. Não, é meu advogado. Né? Então, essa é a ideia. Tá bom, meus amigos? Esse é o 266. E o 267, para a gente terminar, nos termos do 252, não funcionarão como defensores os parentes do juiz. Então, como defensores, aqui como advogados, os parentes do juiz. Tá? Então, é uma complementação do que está lá em cima. Então, é uma causa de impedimento. Então, o advogado ele está impedido de atuar num processo quando ele for parente do juiz. Essa é a ideia, porque o 252, ó, se a gente voltar no 252, ele diz exatamente isso. Ó, não poderão exercer a jurisdição, aqui as hipóteses aqui de impedimento. Né? Então, a gente viu no vídeo passado. E agora a gente está indicando aqui para você que para o defensor, para o advogado, isso também se aplica. O que significa? Nos termos do 252, ou seja, conforme as causas de impedimento para os juízes, os defensores não vão atuar, os advogados não vão atuar se forem parentes do juiz. Essa é a ideia, para que você sempre tenha um processo mais íntegro e mais correto possível, sem que possa haver qualquer dúvida sobre a imparcialidade das pessoas que estão no processo. Tá bom, meus amigos? Ó, pega o seu edital e marca isso aí, porque isso aí também você já estudou. Então você já estudou duas partes lá do seu edital. Primeiro, os artigos 251 até o 258 e depois o 261 até o 267, tá bom? A gente volta em tantos outros vídeos, você sabe da turma de exercícios, ó. Agora o concurso está com o edital aberto. Eu já tenho questões de abril, maio, junho e julho. E vamos começar em agosto, setembro e outubro. É lógico, né? Faremos isso até a sua prova. E aí o que eu faço? Toda semana eu mando 20 questões com assuntos que eu estou tratando aqui no canal, e depois eu faço um vídeo comentando isso. São vídeos de revisão. Cara, tem muito cursinhos são bons, tal, etc. Tem os enganadores também, você fica muito ligado com quem está te cobrando 5 mil de uma mentoria para ele ensinar você, para ele dizer para você os artigos que você tem que ler. Pô, os artigos que você tem que ler estão no edital, né? Meu Deus. Né? Mas tudo bem, fecha parênteses. Mas se você quiser entrar, tem o meu número de WhatsApp aqui embaixo, tá? A turma de exercícios tem crescido bastante.
E eu tenho uma outra coisa, que é o plantão de dúvidas. Então nós temos 3 meses para a prova, pelo menos agora estou fazendo isso dia 30 de julho, esse vídeo. Né? Plantão de dúvidas vai funcionar como? É um valor mais alto, né? A turma de exercício é R$ 10 por mês. Se você quiser, R$ 10 por abril, R$ 10 por maio, por junho, por julho e depois sempre R$ 10. Tá? Agora, pensa o seguinte, se você quiser um acompanhamento não, vamos fechar, vamos corrigir aqui. Se você quiser alguém que possa responder suas dúvidas num período de até 24 horas, então você me manda uma dúvida, eu te respondo em até 24 horas, e veja, não é coach para estudo e não é nada relacionado a te dizer o que você vai estudar, nem nada disso, não tem nada a ver com isso. Aqui a questão é te responder dúvidas. Se você quiser um plantão de dúvidas, o valor é de R$ 200 para quem não está na turma de exercícios. Tá bom? Para quem está na turma de exercícios é um valor menor. Tá? Então, aí fica para você também essa oportunidade. Você também me manda uma mensagem dizendo se você tem interesse. Qualquer coisa do direito que você perguntar para mim, eu te respondo em até 24 horas. Tá bom? Se precisar, te respondo em vídeo, em texto, em áudio, o que for melhor. Tá bom, meus amigos? Então, agradeço muito a todos vocês que estão aqui. A gente, claro, agora a dinâmica vai ser um pouquinho mais avançada aqui, mas a ideia é cobrir todo o edital. Tá bom, meus amigos? Você sabe, eu adoro estar aqui.